Que o nosso louvor não seja um momento sem o quê? Sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, no coração esquecido. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, meu Deus? Verdade em nós. Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu preciso pregar. Há uma graça aqui. Está envolvendo esse lugar, Zig. Deus está na casa, pastor Rogério. Mateus, capítulo 9. Acontece um episódio icônico. Aqui, João Batista já havia passado. Mas esse capítulo vai nos relatar de alguns discípulos de João que protagonizam junto com alguns fariseus esse episódio que eu lerei com vocês. Eu quero que vocês estejam atentos. Jesus então está com os discípulos. E aí esses discípulos de João e os fariseus abordam Jesus dessa seguinte forma. Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 9, verso 14. Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus: por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Eles enquadram Jesus. Chegam para Jesus e falam: olha só, a gente está cumprindo a lei. A gente está fazendo o que é certo. A gente está jejuando. A gente está frequentando o culto. Eu estou cumprindo ali o que era para cumprir. Estou me comportando bem. Estou sendo um bom menino. É o que eles estão dizendo para Jesus. Aí eles olham para Jesus e falam assim: mas eu noto que os seus discípulos não estão fazendo. Aí olha a resposta de Jesus. Olha que maravilha. Como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? Jesus responde: o noivo está na festa. O noivo está na casa. Claro, eles estão felizes. Jesus começa por aí o diálogo. Ele disse: no entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado. E então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano. Primeira cajadada de Jesus. Jesus está dizendo assim, ninguém está triste na festa, ninguém fica triste numa festa que o noivo está presente. Imagina, os noivos lá, festejando o casamento, a Cris e o Ju estão às vésperas do casamento deles, né? Glória a Deus por isso. Outras pessoas aqui devem estar também, na live também estão. Imagina, enquanto o noivo e a noiva estão na festa, a festa está acontecendo e está todo mundo sorrindo. Não é? Uns tentando dançar. Jesus está dizendo: não há tristeza aonde o noivo está. A festa está acontecendo, o protagonista da festa está presente. Aí ele diz: mas existirão dias em que fará sentido. Por quê? O noivo não vai estar. Aí ele segue dizendo assim, segunda cajadada: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha. Porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Quem aqui já tingiu tanto uma roupa que ela rasgou? Você não vai levantar a mão, né? Mas eu sei.
todos nós, aquela calça preta que você gosta. Na primeira lavada a tinta vai embora e você fica lá achando recurso para pintar. Só que se você compra o pozinho, fica roxa, a calça que era para ser preta. Eu tô sabendo, irmãos. É ou não é? Aí vai, tutorial. Como manter a cor da calça? No YouTube, no TikTok. Eu sei. Jesus está dizendo assim, não se coloca remendo novo em uma peça que não suporta, está velha, a estrutura é velha. Está entendendo? A fibra do tecido já está lavado, não aguenta, não se coloca. Aí Jesus segue dizendo, olha que maravilha. Nem se põe, isso aqui é precioso. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Por quê? Se alguém fizer isso, os odres se rompem. O vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos. E em ambos se conservam. Primeira coisa que me chama a atenção é, se esses são discípulos de João Batista é aquele que está dizendo, é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida. Esse é o João Batista. Perdendo tudo por amor. João Batista o tempo inteiro apontando para Jesus. O momento icônico em que Jesus chega, João Batista diz, é ele. Esse é o mestre. Doutora Cláudia, João Batista é tomado. Ele diz, é isso. É até aqui. Sabe, irmãos, tem gente que segue tão criteriosamente a religião que não percebe a revelação. Porque religião sem revelação é só repetição. Mas por que eu não estou vivendo aquilo que Deus tem para a minha vida? Claro, religião. Mas eu cumpro a risca, é o que eles estão dizendo para Jesus. Olha, eu não perco uma live, eu não perco um café conquiste lá do pastor, conquistando. Eu estou lá, eu estou na igreja, quando eu vejo a igreja aberta eu vou. Quando eu vejo um pastor eu peço oração. Sabe, irmãos, eles estão dizendo isso. E aí é incrível que não tem como não pensar em Paulo. Paulo era essa pessoa. Apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, sendo Saulo, o Saulo de Tarsis, o antigo, ele protagonizou um dos episódios mais icônicos, na minha opinião, que foi o apedrejamento de Estevão. Talvez você não entenda como eram os apedrejamentos, mas eu vou te explicar. Arthur, eles abriam um buraco, colocavam o corpo da pessoa e só a cabeça ficava para fora. E aí, apedrejem. Era assim que fazia. A Bíblia narra que Paulo segura a roupa do pessoal que ia apedrejar Estevão para que eles fizessem aquilo da melhor forma possível. Para quem está de fora, Paulo é um vilão. Mas para quem está do lado de Paulo, ele é um seguidor fiel da lei. Paulo diz, Saulo diz, fariseu de fariseus, cumpridor exímio da lei. Esse mesmo Saulo, em um outro episódio da vida dele, perseguindo os cristãos, a motivação certa, a força certa. Paulo, ele não é um encostado. Ele persegue piamente aquilo que ele acredita. Em um desses momentos, perseguindo aquilo que ele acreditava, seguidor da lei, cumpridor da lei, a caminho de Damasco, ele tem um encontro com aquele que cumpriu a lei. Vou melhorar. Ele encontra a graça. Vou melhorar. Ele encontra a vida. Vou melhorar ainda mais. Ele encontra o que vai vivificá-lo. Caminho de Damasco, Saulo deixa de ser Saulo e agora passa a ser Paulo. Tem gente que já está entendendo. Não tem como, há uma dualidade. Seguidor da lei, aquele que está debaixo da graça, aquele que vive o Evangelho de Deus. O que é o Evangelho? As boas novas de Cristo.
Porque a religião é procurar entender Deus. Evangelho é Deus dentro de você cumprindo as promessas dele. Agora pasmem, é um povo seguidor de João Batista. João Batista, correto. João Batista, crente. Mas João Batista passa e ainda tem uma fanfic dele. Uma galera zigue que fala, peraí, ô Jesus, nós estamos ali cumprindo tudo bonitinho, você pregador, tá aí fazendo, curando, acontecendo, não vejo vocês jejuando. Sabe aquela pessoa que gosta de dar uma cutucada? Indo para a igreja. Lendo a Bíblia. Sabe? Você começa a se movimentar na direção do teu propósito, na direção daquilo que Deus tem para você. E aí as pessoas começam a se levantar. Mas tem um outro detalhe que não dá para passar batido aqui. Esses discípulos de João e os fariseus estavam esperando Cristo. E eles seguiam tanto a lei que o cumprimento dela estava diante deles e eles não conseguiam enxergar. Eles estavam tão cegos que o próprio Messias, o Cristo, o Redentor, estava diante deles e eles não conseguiam enxergar. Eu não tenho como não citar o episódio Nicodemos. Chega diante de Jesus, Nicodemos, que Jesus diz, é necessário nascer de novo. Jesus diz, ele pergunta, o que eu faço para herdar o reino dos céus? Para agradar? Aí Jesus diz assim, é necessário que nasça de novo. Porque o espiritual discerne coisas espirituais, mas o carnal... Jesus, ele está o tempo inteiro dando indícios do que ele veio fazer. Ele está o tempo inteiro perto de você. Mas tem que tomar cuidado para que essa repetição religiosa não te faça perder a visão de quem Jesus é e aonde ele está. Um outro episódio que me marca, Lucas. Os dois a caminho de Emaús. Lembra, Caio? Eles estão enlutados. É domingo de manhã. Eles estão voltando para casa. Tristes. Aparece um homem. Esse homem aborda eles e fala assim, por que vocês estão com esse semblante ruim aí? Jesus chega e fala assim, Luiz, tá mal, hein? Que cara é essa? Aí eles respondem para Jesus assim, só você vem de Jerusalém, que não sabe o que aconteceu. Lembra do Messias? Lembra do Salvador? Lembra daquele que as profecias diziam? Então, morreu. Já é terceiro dia. Jesus está ressuscitado ali, caminhando com eles. E eles não conseguem enxergar porque o luto tomou conta. Mas a Bíblia chama eles de discípulo. Compreende isso? Eles não conseguem enxergar, mas a Bíblia diz, 2 discípulos a caminho de Emaús. Tem até um hino. 2 discípulos a caminho de Emaús. Nem vou tentar cantar o resto. Você viu? Jesus, a narrativa nos mostra que o dia vai caindo. Os dois viram e falam assim, viu? Já está tarde, vamos lá para casa. Irmãos, algo diferente acontece quando você chama Jesus para casa. Algo diferente acontece quando você convida Jesus para entrar dentro da tua casa. Aí beleza. Há um momento icônico. Mesa. Eles chegam, entram. A Bíblia diz que Jesus se senta com eles à mesa. Ele pega o pão e parte o pão. Ele pega o pão e parte o pão. A Bíblia vai dizer que imediatamente os olhos deles puderam ver que aquele era Jesus ressurreto diante deles. Quando eles enxergaram, Jesus desapareceu. Eles levantaram e correram para Jerusalém para anunciar a todos o que eles tinham vivenciado e experimentado. E aí eles chegam em Jerusalém dizendo, ei, eu vi o mestre.
Sabe o que eu vim aqui te dizer? Eu não sei, você pode até estar enlutado, você pode estar triste, você pode estar aflito. Quando Jesus chega e parte o pão, irmão, sabe, você volta a ter esperança. Eu estou pregando para a gente aqui que vai ter as bases fortalecidas. Deixa eu continuar porque tem muita coisa para dizer. Jesus, ele faz uma analogia, ele diz, não se coloca vinho novo em odres, não se coloca. Porque o vinho novo, ele vai para o odre, e dentro do odre, ele fermenta, ele é vivo. O vinho, ele é vivo, ele se movimenta, ele fermenta, então ele é potente. E o que é o odre? O odre é uma garrafa feita de couro. Essa garrafa feita de couro, ela precisava ter resiliência, flexibilidade, para que, tendo o vinho novo, não se quebrasse, não se trincasse, não cedesse e aguentasse o movimento, a força, a potência, o poder do vinho novo. Jesus então está dizendo assim, não se coloca vinho novo em odres velhos. E eu estava vendo louvor, a Rai falou de Isaías 6. Nick, antes de acontecer Isaías 53, é óbvio, Isaías precisou passar pela experiência do capítulo 6. Qual é a experiência? O livro de Isaías significa o Deus que salva. Como significa? O Deus que salva. O começo de Isaías é como se fosse o período da lei. A partir do capítulo 40, é graça, é Jesus, é redenção, é transformação. Só que só alcança a redenção quem reconhece que precisa de misericórdia e de graça. Qual é o diferencial de Davi? Davi entende que ele precisa da misericórdia de Deus, que ele é pecador. Isaías cai em si e diz assim, Senhor, eu sou homem de impuros lábios. Mas a contrição de Isaías vai de encontro com aquilo que Deus precisava fazer naquela fase, naquele tempo. E Isaías vive um antes e depois com Jesus. Só que Isaías, irmão, é muito tempo antes do tempo de Jesus. Muitos. Lembra da profecia dos 2 a caminho de Emaús? Era a profecia de Isaías. Isaías profetizou sobre aquele que viria, sobre aquele que curaria, sobre aquele que era o cumprimento da lei. Sobre o que se trata então essa dualidade que tanto Isaías está dizendo, quanto Jesus está retratando nesse episódio de Mateus 9? É a dualidade de viver uma vida completamente focada na religião, na repetição, e não entender a revelação, que é Cristo, que te movimenta, que te vivifica, que é potente, que trabalha dentro de você e te prepara. Agora, Jesus está dizendo assim, não se coloca vinho novo em odre velho. Jesus está dizendo assim, você precisa ter estrutura para suportar a novidade que é o vinho. Minha esposa trabalha com construção. Para você construir 2 andares, você precisa garantir que o primeiro andar tem estrutura para receber o primeiro. Porque se você não tiver estrutura, você ergue o segundo andar e aí trinca, e aí cai. E aí às vezes você não está entendendo por que você está passando pelo que você está passando. Deus me manda te dizer que Ele te trouxe aqui para que você entendesse que o período é de preparar as estruturas, de afundar, de cavar, preparar as estacas. A fundação precisa ser forte, porque grande é a obra que você vai viver, que você vai experimentar, que você vai desfrutar. Então esse período que você acha que é um período de dor, não. É um período onde você está ganhando resiliência, força, tratamento. Deus está te fortificando na mente, no físico, espiritualmente, silenciando a tua alma, a carnalidade lançando fora. Agora olha que interessante. Coloca para mim, por gentileza, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 45. Então a lei representa a antiga aliança, aliança adâmica. Perfeito. A lei simboliza a aliança adâmica. Jesus é o segundo Adão.
É o cumprimento da lei. E olha só o que Paulo escreve aos Coríntios. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. Pastor, o que você está dizendo? Tem gente aqui que chegou dizendo assim, eu não tenho estrutura, eu sou fraco, eu não aguento, eu não consigo mais, tudo que eu sei é chorar, eu não consigo mais romper. Eu vim te dizer, o primeiro Adão é ser vivente, caiu, mas o segundo Adão, irmão, é aquele que vivifica o odre, que prepara o couro. Agora olha que interessante, se você buscar, pesquisar na internet, Igor, Jesus não reforma o odre. Porque para existir um odre novo, ele precisa ter sido velho. Concorda comigo? Então um odre velho precisa já ter possuído vinho. Ele já foi um recipiente que tinha vinho. O vinho novo. Só que ele enrijece dentro daquele formato. Dentro daquela realidade. Paulo está dizendo assim, fica tranquilo. Que se você se considera um odre velho, aquele que é poderoso para fazer todas as coisas, ele vivifica tudo aquilo que você precisa para possuir o poderoso vinho. O que se movimenta. O que prepara tudo. A potência, o poder. Sabe o que Deus está fazendo com você nessa noite? Estabelecendo governo. Sabe, você acha que a casa de Potifar é o fim. Tem muita gente achando que está vivendo o ápice de tudo que podia viver. Eu vim aqui te dizer que é só o começo. Porque Deus tem governo para você. Deus tem governo. Minha família não viveu. Fica tranquilo, você vai viver. Quando tudo começa? Quando Jesus chega. Quando tudo começa? Quando Jesus se apresenta. Aonde tudo começa? Quando Jesus entrar na casa. Como que minha vida começa a mudar? Quando eu reconheço Jesus. Quando que tudo começa a mudar? Quando ele começa a partir o pão e eu começo a me alimentar do pão vivo que ele é. A palavra de Deus diz, irmãos, que no Gênesis, o Espírito Santo pairava sobre as águas, preparando para que o haja houvesse. O que Jesus está dizendo é, eu sou aquele que está preparando o ambiente, te fortalecendo, viabilizando você, para que você aguente tudo aquilo que eu tenho para derramar sobre a tua vida. Para que você suporte e não ceda diante de tudo aquilo que eu já derramei, já falei a teu respeito, já coloquei na tua direção. Agora, qual é o problema? Precisa de revelação. Religião sem revelação não dá. Meu Deus, isso é muito forte. E nada contra. Nada contra. Mas existem pessoas que acreditam em determinadas coisas que, irmãos, Jesus já te libertou. Tem pessoas fazendo pacto para ficar rico, quando na verdade já são filhos do dono do ouro e da prata. Sabe? Não, eu vou vencer. Aí a pessoa vai lá e faz um pacto. Jesus está dizendo assim, não se coloca vinho novo em odre velho. Jesus está liberando palavra e você está olhando ainda para a sua mão achando que o recurso vai vir de você. Você está olhando para a tua conta bancária e ainda tentando fazer matemática. Não cabe, nunca vai caber. Não cabe. A promessa não cabe dentro daquilo que você acha, daquilo que você pensa, daquilo que os seus olhos contemplam. Não cabe. Eu me recordo, irmãos, eu vivi uma transição muito grande com Deus. Deus me deu essa palavra em um momento muito especial com Deus, mas muito crítico, fisicamente, emocionalmente. Aí eu fui ler o Evangelho. Aí eu fui falar com Deus. Aí o Espírito Santo começou a falar aqui, ó. Tão somente se alegre, agradeça, comece a glorificar, porque o Espírito Santo está em você. Isso que está acontecendo eu
Eu estou te preparando para você deixar de ligar para aquelas provocações que antigamente você não suportava. Eu estou preparando a sua estrutura porque aquele apelido não pode mais te incomodar. O teu passado não pode mais te afrontar. Mas o último Adão é espírito vivificante. O Espírito Santo está gerando vida em você. Sabe por quê? Porque você é um recipiente que carrega Jesus. Você carrega Jesus. E o que é isso? Identidade do céu, irmão. Identidade do céu. Tem gente que parou no tempo. E está tudo bem. Na semana passada, essa é a pregação, que é uma continuidade do que foi falado na semana passada. Ah, porque no tempo do meu pai era assim. Ah, porque no tempo... E Deus mudou, Deus se movimentou. A essência é a mesma. O evangelho é o mesmo. Você está entendendo? Mas o tempo é outro. É você dizendo assim, não, eu não vou de avião, eu vou de barco. Aí Deus está dizendo assim, se você for de avião, você vai chegar mais rápido. E você não, porque meu pai é de barco. Precisa ter discernimento do tempo. Outro dia eu estava conversando com o bispo Júlio Vertulo, e eu gosto muito de fazer algumas perguntas específicas. E eu disse, bispo, o que o senhor tem conversado com Deus? Ele disse, Mel, que eu tenho orado, pedido para Deus me dar discernimento para conseguir discernir o tempo e a estação. Qual é o problema dos discípulos de João Batista? Eles se apegaram tanto à religião que perderam o olhar daquele que o próprio apontava. João está dizendo, é Jesus, é Jesus, é Jesus. A religião está dizendo, não estão jejuando, hein? Não sei não, hein? Não está parecendo crente não, hein? Está estranho. Aí Jesus chega e fala assim, eu estou na casa. Jesus chega e fala assim, eu cheguei. Sabe? Uma carta viva, uma superação escrita, uma carta viva, Sabe o que vai ficar do teu passado? O testemunho. Porque as pessoas vão passar por você e vão falar, está muito diferente. Nem parece a mesma pessoa. Claro, você foi vivificado. Você não foi só reciclado. Não. É morte para o pecado e ressurreição para uma vida inigualável. Tá diferente, hein? Tô. Tá mudada, hein? Tô. Não se veste daquela forma, não fala daquela forma, sim. Irmãos, sem Jesus a gente é carente. Sem Jesus a gente se apoia em qualquer elogio que qualquer um faça por nós ou qualquer crítica. A gente se abala. Aí entra lá no Instagram, tem um monte de gente recebendo de Deus através da tua vida. Entra uma pessoa e fala, não sei, viu? Você já fala, por que não sabe? O que você não sabe? Não tem que saber mesmo. Sabe? É Deus dizendo assim, você é filho amado, você é filha amada. E alguém dizendo no teu ouvido, você não vale nada. Quando Jesus chega, a dúvida sobre o porquê e para que você existe cai por terra, porque agora você subsiste em Deus. Mas não é só existe, você vive. Eu estou falando para pessoas que já não sabem o que é viver. Viver. Há muito tempo. Sabe por quê? Porque odre velho não suporta o processo. Odre velho não suporta uma crítica. Odre velho faz esperando receber da expectativa alheia. Odre velho, se alguém falar que o cabelo tá feio, acabou, é a morte. Sabe, eu tenho um amigo, o Luiz trabalha numa loja de carros, né? Tem um amigo que, cara, desejava tanto um carro e Deus presenteou esse carro para esse cara. E ele foi contar para um amigo e falou assim, cara, olha o carro que Deus me deu. O amigo virou amigo e falou assim, mas bebe, hein?
Bebe, hein? Olha, isso aí precisa ter um posto de gasolina. E o cara todo feliz. Sabe qual é o problema? Quando essas críticas, quando essas opiniões afetam a tua gratidão e a tua vida. Esse é o problema. Mas eu estou falando aqui para Odre Novo. Eu estou pregando para Odre Novo. Eu estou pregando para gente que vai sair daqui pulando de glória. Sabe, pessoas que estão, sendo preparadas pelo Espírito Santo. Sabe, independentemente do momento, eu disse no começo do culto, Caio, tem gente que fica esperando ter paz para se movimentar. Não. Eu movimento debaixo da palavra. Lembra? Sob a tua palavra, debaixo da tua palavra, Jesus, eu vou lançar a rede. Eu me movimento debaixo da tua palavra. Ah, mas o recurso ainda não chegou. Opa, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então eu vou me movimentar. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé e então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Quando azeite e a farinha faltar, quando as suas forças se esgotarem, Deus proverá. Deus está provendo nessa noite, transformando o odre velho em odre novo. Ele está preparando as suas estruturas. Tem movimento celestial. O Espírito Santo está aí. Quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Ele já proveu. Mesmo cego, mesmo fraco, mesmo falho, Ele te vivifica. Oh! Para de andar por vista. Graça aqui, irmão. Há uma graça sendo derramada. Ah. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Você está com medo do quê? Deus já usou pessoa, Deus já falou na palavra, Deus está continuando falando e você anda assim, ó, de cabeça baixa. Levanta a tua cabeça e começa a agradecer por aquilo que no mundo espiritual já foi liberado para a tua vida. Mas eu não estou sentindo paz. Vai sem paz, vai com uma palavra. Eu não estou sentindo paz. Mas eu tenho Deus que guerreia por mim. Agora, não se movimente sem a palavra. Tem que estar sensível. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu posso falar disso, tá bom? Eu fui chamado de louco. Eu fui julgado. O Espírito Santo dizia, eu tenho algo novo. Há momentos que você precisa se fazer de surdo para as vozes humanas e precisa estar mais atento para a voz de Deus. Você sabe por quê, irmãos? Deus está falando. Mas por que eu estou passando por essa fase de solidão? É claro, Deus ele te leva para o secreto. Olha o secreto de Deus. Secreto ali. Aí Deus ele te leva para esse secreto e ele começa a tratar você. Ele começa a preparar você. Então se você tinha dificuldade para ouvir a voz de Deus, agora é você e ele. A chuva não te atrapalha a ouvir a voz. O trovão não atrapalha mais. Tudo que você tem é você e a voz. Mal. No secreto, uma sarça comum se torna a manifestação de Deus.
Há uma graça aqui. Há uma graça. Eu estou falando para gente que chegou aqui dizendo: eu não vou conseguir. Eu vim aqui te dizer: vai conseguir sim, está conseguindo. Porque eu sou o teu porto seguro. É o que Jesus está dizendo. O Espírito Santo, irmão, está falando no meu coração. Para de se basear na tua própria força. Se esforça. Se aplica. Mas não dependa só da sua força. Eu não consigo. Ok, ele consegue. Coloca de novo, 1 Coríntios 15:45, por favor. Mas o último Adão é espírito? Espírito? Ok. Lembra aquele odre velho? Sabe qual é o processo de estabelecer nova vida para um odre? Sabe como que funciona? Tem que deixar de molho água. Aí sabe o que eles faziam? Azeite. Eu vou dizer de novo. O odre velho vai para a água. Sabe? A água da vida. Sabe? A água que encontrou a samaritana no poço, no meio do dia. Sabe? Tem gente que não está entendendo, Arthur. Sabe o azeite que unge? Te prepara, te torna novo. Você vai sair daqui novo, nova. O problema não é o vinho. O problema nunca foi o vinho. Mas o problema, depois de Jesus, também não é o odre. Se coloque de pé, eu já vou encerrar. Se quiser me encontrar no meu passado, não estou lá. Se quiser me acusar dos meus pecados, Ele apagou. Oh. Mas se quiser me achar, o que tem que fazer, Gu? Olhe pra cruz do amor. Não sou mais quem eu era. Sou quem Ele diz que eu sou. Minha história, Deus escreveu. sou apenas uma carta viva. Meu Deus, que graça. Minha história, Deus escreveu. Eu, escritor, e eu sou apenas uma carta viva. Uma carta viva. Uma carta viva. Uma carta viva. Uma superação escrita. Uma carta viva. Canta! A cruz é a caneta e o sangue. E o sangue é a tinta. Uma carta viva. Superação escrita. A cruz é a caneta. E o sangue é a tinta. Minha história Deus já escreveu. Escritor, e eu sou apenas uma carta viva de Deus. Minha história, minha história, sua história. Escritor, e eu sou apenas uma carta viva. Era eu condenado, era eu. Era eu
Você também. Condenado batizar com fogo, Espírito de Deus. Vem batizar com fogo, vem batizar com fogo, vem batizar com fogo, Espírito de Deus. O que é o fogo? Caiu? Segura isso aí. Por que Deus usa o fogo? Porque o fogo purifica. Aí vem na primeira carta de Pedro, ele escreve dizendo assim: o ouro, isso aqui é poderoso. Pedro começa a escrever e ele diz assim: o ouro, para se tornar puro, passa pelo fogo. Quando você começa a passar pelo fogo de Deus, ele não te queima, ele te purifica. O fogo de Deus não queima, o fogo purifica. Lembra a sarça pegando fogo? A Bíblia vai dizer que o fogo estava no meio. Olha Deus descendo dentro de você. E a Bíblia vai dizer que queimava, mas não consumia. Meu Deus do céu. Não vai pensando que não vai ter fogo, não. Porque tem gente que acha que não vai ter fogo ali. Deus está dizendo: vai ter fogo, mas é fogo purificador. O fogo em teus olhos fez o quê? Fez eu me apaixonar. Que culto, irmão. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros. O fogo. Você não vai conseguir seguir, vai acabar. Deus te trouxe aqui para você gritar: eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Sabe o que você está fazendo? Se disponibilizando para Deus. Olha você cantando aí, ó. O que você vai cantar? Quem tem?
responsáveis. Não vai apagar. A chama não vai apagar. Não vai, não vai, não vai. Nos tornamos. Cadê a primeira pessoa aí que foi vivificada por Deus? Eu quero orar por você aqui à frente. Cadê a primeira pessoa que o fogo está queimando dentro do coração, dizendo: anda, se mobiliza, se movimenta? Ou você está pensando que o que te trouxe aqui foi a divulgação do culto? Foi convite de alguém? O próprio Espírito Santo te trouxe aqui para te dizer: você agora é odre novo. Cadê os odres novos aqui? Vem, vem. Cadê odre novo? Odre novo, odre novo, odre novo. Odre novo, odre novo, odre novo, odre novo. Vem, vem, odre novo. Cadê? Deixa eu te falar uma coisa. Não é a sua performance que atrai Deus. Não é a performance. O que atrai Deus é um coração quebrantado. Cadê? Tem mais. Sai do teu lugar, vem aqui, eu quero orar. A igreja intercede, porque tem mais, vai vir mais gente. Toda a terra será cheia do conhecimento. O Espírito Santo de Deus me fala que tem um Fábio aqui. O Espírito Santo me fala que aquelas promessas que você ouvia na infância, você achava que Deus não ia cumprir. Mas Deus me acordou com uma palavra. Deus me deu uma palavra. E essa palavra é: fica tranquilo que não é a sua performance que te salva, Fábio. Não é a tua força que te dá acesso. É a graça. Graça. Sabe? Graça. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você. Oh. Se é você, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu preciso terminar. Que você tá passando, mandou te dizer que Ele está cuidando. Ó, traz ela aqui pra perto. Lembrar de onde você veio e aonde que você Tem gente vindo. Você pode aplaudir? Lembrar de todo livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Mas não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Estenda suas mãos para cá. Senhor, eu te dou graças pela vida de cada uma dessas pessoas que aqui estão. Tu és um Deus que não é só o vinho novo. O Senhor vivifica o odre. O Senhor vivifica aquele que estava morto pelo pecado. Senhor da glória, muito obrigado. E neste momento, Deus, eu te agradeço porque a partir de agora eu repreendo toda a atividade do inferno contra a vida de cada um deles aqui. Pessoas que estavam refém de uma consciência passada, de um pecado antigo, da ausência de perdão, Senhor da glória. Mas hoje o vinho novo chegou, o Espírito Santo está preparando as estruturas. Pessoas que tinham deixado o ministério, tinham deixado de servir. Pessoas que estavam cansadas. Senhor da glória, a performance
tomando conta e cansando o físico, a mente. Senhor da glória, a religião cansa, Deus. Senhor da glória, mas o Teu Espírito Santo é descanso. A Tua presença me permite descansar, Senhor, meu Deus eterno Pai. E o Senhor ainda diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aqui tem uma pessoa, tem pessoas aqui sendo aliviados, ó Pai, sendo aliviados por Ti, Jesus da glória. Pessoas que estão perdendo os fardos pesados, ó Pai, adquirindo fardos leves por Ti agora, Senhor da glória. Deus, muito obrigado, Senhor da glória, porque está acontecendo aqui quebras de maldição, Senhor, meu Deus eterno Pai. Pessoas que viverão ciclos de bênção e não de maldição. Senhor, meu Deus eterno Pai, pessoas que acreditavam que a obra de macumbaria ia matar, que a obra de macumbaria ia impedir. O Senhor veio como resposta hoje dizendo: não vai morrer, não vai acabar, eu tenho uma obra na tua vida, eu te amo. Senhor, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor da glória. Vocês que estão, do jeito que vocês estão aqui na frente, coloquem a mão no coração. Você que está aí também na igreja, faça isso também. Ore assim comigo. Senhor meu Deus, eu Te reconheço, Jesus, como meu único. Você que está na live também, você que está na live, você que deseja entregar a sua vida para Jesus como seu único e suficiente Salvador, faça isso. Sinalize aí para nós, tá? Sinalize aí. Senhor Jesus, eu Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Senhor, eu me disponibilizo, Pai, como odre, à disposição do Teu vinho novo. Senhor, porque eu sei que aquele que me vivifica é o Senhor, é o Teu Espírito. Então eu Te dou graças, Pai. Eu repreendo toda a armadilha do inferno, todo sopro maligno no ouvido de cada um deles. Senhor, meu Deus eterno Pai, pessoas que têm ouvido palavras para tirarem a própria vida. Senhor, pessoas que estão à beira do suicídio. Senhor da glória, que a paz que excede todo entendimento vá onde elas estão agora. E no lugar de morte agora é governo. No lugar de morte agora é governo. Você pode dizer governo. Governo. Cadê os governantes aí? Eu quero ver. Cadê o glória? Cadê o aleluia? Aleluia. Aplauda o nome do Senhor. Celebre ao Senhor.